O tema do nosso jejum hoje é passaporte e identidade. Eu queria focar um pouco mais sobre a questão da identidade hoje, conversar com vocês aqui alguns minutos, uns 20 minutos, falando sobre essa ideia de identidade dentro da palavra de Deus. Para isso, irmãos, eu quero ler um texto que está lá no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos de Daniel, capítulo 1. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, abra, por gentileza, em Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler aqui, sem perda de tempo, alguns versículos. A partir do versículo 1. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Eles deveriam lhe ensinar a língua e a literatura dos babilônicos, o rei designou-lhe uma porção diária de sua comida e do seu vinho. Eles receberam um treinamento durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu-lhe o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor, te agradecemos pela tua presença e pedimos agora que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Eu oro e oro no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém e amém. Posso ouvir um amém, meu irmão querido? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre identidade hoje. E para a gente falar sobre identidade, eu queria que você respondesse talvez uma das mais difíceis perguntas que existem. Quem é você? Talvez essa pergunta seja a pergunta mais difícil de ser respondida por cada um de nós. Quem sou eu? Quem é você? E eu preparei aqui 4 possibilidades de identidade que a gente pode assumir na vida. Eu vou falar sobre 3 e depois falo sobre uma. A primeira identidade que nós podemos assumir na nossa vida é aquela identidade autoimposta. É aquela identidade que a gente tenta assumir ou procura assumir porque as pessoas querem colocar sobre nós. Então, é aquela pessoa que tenta sempre ser o que as pessoas desejam que elas sejam, que tenta cumprir os protocolos, que tenta cumprir as conveniências e tenta agradar todo mundo, sendo o que as pessoas querem que elas sejam. Nós temos um exemplo bíblico de quando Davi vai lutar contra o Golias. E ele se apresenta diante do rei Saul, e o rei Saul fala para ele: olha, use então a minha armadura. Mas aquela armadura não cabia em Davi, porque Davi era um moço tenro, era um moço
né, de um aspecto físico mais baixo e Saul era um homem alto. Então aquela armadura de Saul ficava desconfortável em Davi, porque não tinha sido feita para Davi. E muitas vezes nós nos sentimos desconfortáveis com quem nós somos quando nós tentamos ou nos é obrigado, imposto a sermos quem realmente nós não somos. Então, às vezes, um pai impõe ao filho que ele tem que, né, seguir tal profissão, que ele tem que seguir tal crença, tal religião, que ele tem que se vestir de uma forma. E isso aí até funciona por um tempo. Mas muitas vezes a pessoa se sente incomodada, rejeita a si mesmo, tem um espírito de rejeição, porque ela não está sendo aquilo que ela deveria ser, mas está buscando ter uma identidade que foi imposta sobre ela. Outra possibilidade de identidade é quando a pessoa se rebela contra isso. Você já viu, né, quando um pai, uma mãe, uma igreja ou um sistema convencional social tenta impor uma identidade em alguém e a pessoa sustenta aquilo por muito tempo, aí chega uma hora que ela se rebela e ela fala assim, quer saber, agora eu vou ser o que eu quiser. Agora eu vou fazer tudo do meu jeito, agora eu vou me rebelar contra todo mundo. Eu vou aonde eu quiser, eu vou sair com quem eu quiser, eu vou ficar com quem eu quiser, eu vou falar o que eu quiser, eu vou comer o que eu quiser, eu vou ser o que eu quiser. Já vi muita gente que, muitos jovens passarem por essa crise. Porque eles crescem, às vezes, na igreja, os pais os criam no evangelho e certa religiosidade impõe uma série de limitações e sanções para aquela pessoa, até que uma hora ela não aguenta e ela se rebela, ela fala assim, agora eu vou para o mundo. Quem não lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele teve essa crise, ele falou assim, agora eu quero viver do meu jeito, da minha forma, sem ter que dar satisfação para ninguém. E tem muita gente que acha que a identidade correta é essa, eu ser o que eu quero ser. Então, essa é a identidade correta. Mas muitas pessoas entram em crise. Muitas vezes as pessoas vivem de uma forma desastrosa e semeiam vento e colhem tempestades horríveis na sua vida, justamente por assumirem essa identidade, querer ser o que quer ser. Mas existe uma outra proposta de identidade, que não é aquela que as pessoas querem que você seja, que não é aquela que você quer ser, mas é aquela que Deus quer que você seja. Então, existe uma identidade proposta de Deus para nós, que vai na contramão daquilo que as pessoas querem que a gente seja, que vai muitas vezes na contramão daquilo que você quer ser, mas que é algo superior e algo que Deus tem para a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com esse nosso irmão aqui, o profeta Daniel. A ilustração do livro fala sobre passaporte e identidade. Fala que quando nós nascemos aqui nesse mundo, nós recebemos uma identidade. E se tem uma coisa que é exclusiva, que ninguém tem igual, é a identidade. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor, ou quando Ele nos recebe como seus servos, como seus filhos, nós passamos a ter uma identidade do céu. Nós passamos a ter um DNA, uma identidade celestial nesse mundo. E o próprio Jesus exemplificou a identidade dos servos de Deus, falando, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quando eu era jovem, ou mais jovem do que eu sou hoje, né? Porque eu sou jovem há um pouquinho mais de tempo. Tem gente que começou nesse negócio de ser jovem agora, mas eu já sou jovem há um pouquinho mais de tempo. E na igreja eu ouvia sempre uma pregação do crente chuchu e do crente sal, né? O que é o crente chuchu? Chuchu, não sei quem gosta, me perdoa a licença poética. Quem gosta, me perdoa. A Bruna falou que gosta. Mas o chuchu, ele é aquele tipo de legume que não tem personalidade, então ele pega gosto de tudo que encosta nele. O pessoal faz até cereja em calda com chuchu, vocês sabiam disso?
Eles pegam o chuchu, faz o formato de cereja e ali põe na calda e travestem ali o chuchu de cereja, porque o chuchu ele pega gosto de tudo. Então eu sempre ouvi essa pregação na igreja do crente chuchu. O crente chuchu é aquele que aonde encosta pega gosto, que ele tem o espírito de metamorfose, né? De camaleão, que aonde ele se encosta, no ambiente que ele está, ele se adapta e pega o gosto. Mas o sal não, o sal ele tem personalidade. O sal e a luz, aonde chega, ele provoca uma diferença, né? E a nossa identidade em Cristo é de ser sal e não chuchu. Posso ouvir um amém, meus irmãos? E eu falei de 3, falei que ia falar de mais uma, né? A terceira é a identidade que o diabo quer dar para nós. Eu não sei, os irmãos que já acompanham o nosso trabalho há bastante tempo, a gente faz trabalho com moradores em situação de rua, a gente faz trabalhos ali na Cracolândia. E quando você olha, às vezes, para uma pessoa que está ali totalmente tomada pelo vício, totalmente entregue, né, àquela situação, você vê que aquela pessoa está totalmente descaracterizada. Você vê, às vezes, um olhar totalmente sombrio, ou tomado pela violência, ou pelo descaso com a própria realidade. E você olha para aquela pessoa e que deveria carregar a identidade ou a imagem de Deus, e você olha que ela está carregando ali a imagem e a identidade do diabo. A imagem e a identidade da destruição. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. E uma das coisas que ele quer destruir no homem é a identidade e a imagem de Deus. E foi isso que ele tentou fazer com o profeta Daniel. Mas o profeta Daniel sempre foi um crente sal e não um crente chuchu. Posso ouvir um amém, meus irmãos? E eu vou falar um pouco aqui, rapidamente, eu estou tentando falar de uma forma sucinta, mas eu creio que Deus vai falar, está falando no teu coração. O profeta Daniel, ele foi um profeta, ele foi um homem, ele foi um jovem que sempre assumiu a identidade do que Deus tinha para a vida dele. E ele foi levado muito cedo para a Babilônia. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, um rei estrategista, um rei conquistador, ele invadiu Judá, o reino do sul, e destruiu Jerusalém, inclusive destruiu o templo, as muralhas. Mas na sua primeira incursão a Jerusalém, ele trouxe para a Babilônia, além dos utensílios do templo, ele trouxe alguns príncipes, alguns nobres, alguns jovens, né, da realeza, para servirem a ele no palácio. Então ele queria incutir, ele queria colocar naqueles jovens a cultura babilônica. Então ele transporta aqueles jovens e ele fala assim, olha, nós vamos fazer uma transformação de identidade nesses jovens para que eles sejam como os babilônicos. E aí ele usa algumas estratégias para tentar deformar ou para tentar roubar a identidade daqueles jovens. A primeira coisa que ele faz é trocar o nome. Você vai ver que o nome de Daniel é mudado para Beltzazar. E por que a troca de nome? Porque o nome é o principal rótulo de quem nós somos, das nossas origens. Então, quando se trocava o nome de alguém, se trocava a identidade daquela pessoa. E você vê que Satanás, no mundo, ele tenta trocar a identidade das pessoas do nome, colocando rótulos sobre a vida das pessoas. O rótulo do enrolado, o rótulo daquele que não presta, rótulo do fofoqueiro, o rótulo do encrenqueiro, do grosso, da grossa. E assim, o inimigo ele tenta roubar a identidade do Filho de Deus, colocando e trocando o nome, colocando rótulos sobre a vida da pessoa. Mas Daniel recebeu ali o rótulo, né? Recebeu o título de Beltzazar, mas continuou sendo conhecido como Daniel. Ele não abriu mão do seu nome. Ele não abriu mão de quem ele era.
Uma outra estratégia que o rei usava para roubar a identidade daqueles jovens era a troca de cultura. Você pode ver, irmãos, na história das imigrações, que o povo que imigra de um país para o outro, ele sempre tenta preservar a sua cultura. Porque a cultura diz a respeito de quem o povo é. Se o povo perde a sua cultura, ele perde a sua identidade. Se eu falar para você de pizza, macarrão, né, o que você pensa? Logo em italiano, né? Você fala de quibe, esfirra, né? Você vai pensar em um árabe. E assim vai, porque o povo, ele preserva a sua cultura para que ele não perca a sua identidade. Então, o rei falou assim, eduque esse povo, eduque esses jovens na cultura babilônica, para que eles perdessem a identidade judaica, a identidade de filhos de Deus. E essa é a estratégia do diabo nos dias. Ele tenta fazer com que os filhos de Deus tenham a cultura desse mundo, a cultura mundana. Sabe por que muitas vezes é difícil diferenciar quem é de Deus e quem não é de Deus nesse tempo? Porque muitas vezes a igreja ou o povo de Deus assumiu a cultura do mundo. Então, ouve o que o mundo ouve, canta o que o mundo canta, fala como o mundo fala, se veste como o mundo se veste, se comporta como o mundo se comporta, namora como o mundo namora, divorcia como o mundo divorcia, casa como o mundo casa. E aí, quando é para ter a identidade de filho de Deus, está misturado com o mundo, perde o sabor. Mas Daniel, ele decidiu que ele não iria se contaminar com a cultura babilônica. Ele falou, não vou me alimentar dessas comidas que desagradam a Deus, que vão contra a lei de Deus. Ele não perdeu a sua raiz, ele não perdeu a sua essência. Uma outra ideia que o rei teve para roubar a identidade daqueles jovens foi a troca de ambiente. Então, foi tirado ali da sua casa, do seu convívio, da sua pátria, e foi levado para um ambiente completamente permissivo, um ambiente regado de luxúria, licencioso, que era a Babilônia. Até hoje, quando você fala de Babilônia, aquele lugar lá é uma Babilônia, o que você pensa? Então, aqui era a Babilônia de fato. Então, o filósofo Jacques Clouseau, ele disse que o ser humano é produto do meio, que o ambiente faz a pessoa. E como eu disse, tem muita gente que é assim mesmo. Se ela está com os crentes, ela dá glória a Deus. Se ela está com quem fala palavrão, ela fala palavrão. Se ela está com quem assiste pornografia, pornografia para ela é normal. Se ela está com aqueles que não bebem, ela não bebe. Mas se ela está com os que bebem, ela bebe também. Então, muitas vezes as pessoas são tomadas e formadas pelo ambiente. Se eu vivo num ambiente de permissividade, então eu também vou ser permissivo. Mas Daniel é a prova, é a antítese de que o ambiente faz a pessoa. Porque mesmo na Babilônia, mesmo longe da sua casa, mesmo longe dos seus pais, mesmo longe da sua cultura, mesmo inserido numa terra estranha, ele não se contaminou. Então é possível sim, você estar num lugar onde todo mundo fala palavrão e você não falar. É possível sim você estar num ambiente onde todo mundo trai, onde todo mundo fica, onde todo mundo tem o sexo como uma questão de banal e você não se contaminar. Tem muito jovem que cresce na igreja, mas quando vai para a universidade se perde. Porque chega lá na universidade, ele é enredado por aquele ambiente, ele é fascinado e seduzido por aquele ambiente e ele se contamina. Mas o sal, irmão, ele influencia e ele não é influenciado. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Daniel é a prova de que a gente pode estar na Babilônia sem ser da Babilônia, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não precisamos ter a cultura desse mundo, os costumes desse mundo. Nós temos uma identidade celestial.
E essa identidade tem que fazer a diferença. Daniel não foi contaminado pela Babilônia, mas ele influenciou toda a Babilônia. O servo de Deus, ele não é contaminado pelo ambiente, mas ele influencia o ambiente. Quantas vezes, irmãos, no meu trabalho, quando eu trabalhava secularmente ainda, o pessoal estava na roda, falando palavrão, falando um monte de bobeira, e quando eu chegava eles paravam. Não, para aí que o Richard chegou, ele não gosta. Por quê? Porque eu estava ali e eu causava uma influência neles e eles não em mim, eles respeitavam. Então, é diferente, a gente pode fazer isso. Tem mais duas questões só que eu gostaria de abordar aqui. Daniel não perdeu a sua identidade, mesmo com uma história ou uma pré-história de dificuldade. Veja bem, irmãos, vamos lá, rapidinho. Ele perdeu a sua pátria, ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua liberdade. Então ele podia falar, eu estou sem família, eu não estou na minha casa, estou só passando dificuldade, minha vida só está de mal a pior, então eu não quero mais saber de nada. E muitas pessoas, irmãos, perdem a sua identidade pelo sofrimento. Por problemas no casamento, por dificuldades financeiras, por problema na igreja. Eu canso de ver gente esbaldada no pecado, afundada no mundo e falava assim, sabe por que eu estou aqui? Porque eu me frustrei com a igreja. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Porque se você tivesse se frustrado com a igreja, você poderia até ter saído da instituição, mas você não estaria afundado no pecado. Você estaria temendo a Deus, sendo fiel a Deus, orando a Deus, buscando a Deus. Então você está usando a igreja como desculpa para aquilo que você mesmo quer fazer. Eu tinha problema no meu casamento, e aí por isso que eu fiz isso, por isso que eu fiz aquilo. Sabe por que eu me tornei uma pessoa amarga? Sabe por que eu me tornei uma pessoa fria? Porque eu sofri muito na minha infância. Por causa que eu passei isso, porque eu passei aquilo. Irmão, Daniel, ele perdeu a pátria, perdeu a família, perdeu a sua liberdade, mas continuou sendo fiel a Deus. Continuou temendo a Deus. Não tinha templo para ele lá sacrificar. Não tinha culto para ele participar, mas ele mantinha a comunhão com Deus. Sabe o que é, pastor? Agora não tem os cultos mais presenciais na igreja, a gente não consegue estar mais reunido, então eu não consigo me manter em santidade. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Porque o Espírito Santo continua habitando dentro de você. Posso ouvir um amém? E a última coisa, irmãos, já caminhando para o final, é que Daniel não perdeu a identidade dele, mesmo no sucesso e na prosperidade. Porque Daniel depois prosperou muito na Babilônia. Leia o livro de Daniel. Ele chegou a ser ali o primeiro ministro da Babilônia e foi conselheiro de 3 imperadores. E quando ele já tinha uma idade avançada, alguns dizem 70 anos, ele cai numa tramóia ali de homens que queriam derrubar ele, e ele vai para a cova dos leões. Vocês conhecem a história. Mas por que que Daniel foi para a cova dos leões? Porque ele não deixou de orar, porque ele não deixou de ser fiel a Deus. E ele já era um idoso, ele já era respeitado, ele já era bem constituído, ele já era rico. Mas mesmo assim ele manteve a sua identidade de filho. Posso ouvir um amém? Algumas pessoas dizem assim, pastor, é muito fácil servir a Deus quando tudo vai bem. Eu discordo completamente disso. Porque as maiores quedas dos servos de Deus não foram quando eles estavam bem, quando eles estavam mal. Foi quando eles estavam na prosperidade. E o conforto, às vezes, gera acomodação. Às vezes, as riquezas, os bens materiais, trazem uma falsa sensação de onipotência e de imunidade. Quantos servos de Deus a gente pode olhar na Bíblia caíram no momento de conforto, de prosperidade? Está lá em Deuteronômio 8. Mas Daniel não. Quando ele estava na prova, ele manteve a sua identidade. Quando ele estava no sucesso, ele manteve a sua identidade. Deus
teve uma identidade manifesta através de Daniel. Por quê? Porque ele não deixou que trocassem o nome dele. Ele não se contaminou com a cultura da Babilônia. Ele não se deixou ser levado e envolvido pelo ambiente que ele estava. Ele também não deixou que as dificuldades e as lutas roubassem a identidade dele. E ele não deixou também que a prosperidade descaracterizasse quem ele era. Você quer ter uma identidade de filho de Deus? Não aceite os rótulos de Satanás. Não se envolva com a cultura desse mundo. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não seja amoldado pelos ambientes em que você está. Não deixe que as lutas, as decepções, as frustrações roubem a sua identidade. E acima de tudo, se você está vivendo ou quando você viver um tempo de sucesso, de bênção e de prosperidade, não se esqueça de quem você é. Não se esqueça dos propósitos de Deus para a sua vida. Não se esqueça do Deus que te chamou. Não te esqueça do Deus que te chamou de filho. Daniel, ele viveu a identidade daquilo que Deus queria que ele fosse. Se você quer ter a verdadeira identidade de Deus, não queira ser o que você quer ser. Não aceite a imposição dos outros que querem que você seja desse jeito ou daquele jeito. Mas busque em Deus. Senhor, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Posso ouvir um amém? Então essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero orar com você. Quero orar com você. Talvez você olhe para o espelho hoje e não se reconheça. Talvez você olhe no espelho e você veja tanta deformação. Talvez você não aguenta mais o peso do seu marido, da sua esposa, ou da sociedade, ou das pessoas que querem que você seja de um jeito que você não nasceu para ser. Talvez você não aguenta mais fazer o que você faz, sabendo que você não nasceu para fazer isso. E eu quero orar para que essa armadura de Saul saia de cima de você. E você possa ter liberdade de ser quem Deus quer que você seja. Posso ouvir um amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, amado Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Te agradeço porque nós somos concebidos segundo a sua imagem e a sua semelhança. E nós recebemos do céu, Senhor Deus, uma identidade de filhos de Deus, de co-herdeiros com Cristo. Senhor Deus, de sermos sal para essa terra e luz para esse mundo. E eu te peço, meu Deus querido, te peço, meu Deus amado, que aquilo que tenta roubar a nossa identidade, aquilo que o mundo tenta impor sobre nós, aquilo, Senhor Deus, que as pessoas tentam impor sobre nós, o Senhor venha nos libertar. Se há uma irmã, se há um irmão agora assistindo essa mensagem, que está carregando um fardo muito pesado, Senhor, um fardo que não é teu, mas um fardo que é da sociedade, um fardo que é do mundo, um fardo, Senhor Deus, que é, Senhor Deus, uma alta imposição, eu te peço, liberta desse fardo pesado, Senhor. Se tem alguém, Senhor Deus, que se entregou às suas próprias paixões, às suas próprias vontades, aos seus próprios sentimentos, achando que isso é o que ela nasceu para ser, Pai, convence ela, como o Senhor convenceu o filho pródigo, Senhor, que liberdade não é fazer o que quer, mas liberdade é viver na presença do Pai, na casa do Pai, sob a direção do Pai. Mas levanta os Daniéis, Pai, que estão me assistindo agora, que estão tendo esse sentimento de ser, ó Pai, o que o Senhor quer que eles sejam, Pai. Que em nome de Jesus eles venham encontrar identidade em Ti, Senhor. E não, Pai, nos permita, Senhor, que o mundo venha dar rótulos, que o diabo venha dar rótulos, ó Pai. Que o mundo venha, Senhor Deus, ó Pai, nos envolver com a cultura deles, Senhor. Mas nos ajude, Senhor,
a não nos contaminarmos, Pai. Se há alguém, Senhor, que teve a sua identidade completamente deformada, Senhor, pelas lutas, pelas traições, pelas decepções, pelas frustrações, eu te peço, meu Deus, cura nesse momento, Pai, para a honra e glória do teu santo, bendito e precioso nome. É o que eu oro, Senhor. E te peço que se alguém está vivendo, eu sei que nesse tempo é tão difícil, alguém está vivendo um tempo de prosperidade, de bênção, mas que o Senhor não permita que esses teus filhos se esqueçam do Senhor, de quem eles são. Minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença, Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos. Eu sinto a presença do Senhor aqui conosco, sinto a sua visitação sobre nós. E como eu havia dito no começo, nós queremos abrir a oportunidade aqui, irmão. Se alguém quiser compartilhar uma mensagem, um testemunho, uma pergunta também, a nossa voz do além, a Bruna já está aqui aposta, já está aqui pronta. E se você tem alguma coisa que compartilhar, compartilhe conosco via o YouTube, via aí os chats. Nós vamos tentar ter um bate-papo aqui, conversar um pouquinho, né? Para a gente poder... É gostoso esse tempo que a gente consegue se aproximar um pouco mais. Amém. Aí, boa filha? Noite. Boa noite para todo mundo que está me ouvindo em casa. Boa noite para todo mundo que está aqui também. Que são poucas pessoas, o todo mundo. Amém. Mas amém também por isso. A gente tem aqui 2 mensagens, assim, reflexões que as pessoas dividiram e 5 perguntas, por enquanto. Eu vou começar pelas 2 reflexões, tá? Ótimo, querida. Então, a Adriana, ela mandou aqui uma mensagem no YouTube falando assim: sobre identidade, penso que as atitudes alheias não devem moldar nossas ações e nosso caráter. Exemplo, muitas vezes, por passarmos por ataques, a nossa reação, na maioria das vezes, é atacar. Muitos têm perdido a doçura, a pureza e amor pelo outro por conta dos outros, do que passa ao longo da vida. E a Célia também deixou aqui uma breve reflexão sobre José. Né? Ela disse: José também foi um grande exemplo de uma pessoa de Deus que viveu diversas situações e manteve sua identidade. José foi o mesmo quando era filhinho querido, o irmão traído, o escravo do Egito, o mordomo de Potifar, o prisioneiro e o governador do Egito. 2 reflexões muito importantes, né? Que vão complementar ou dar um relevo ainda especial àquilo que a gente estava falando hoje. As lutas, as dificuldades, os problemas, às vezes querem nos deformar, né? Mas uma característica do Filho de Deus é a resiliência, né? A capacidade de permanecer sendo o mesmo quando é pressionado, mesmo quando é esmagado, mesmo quando passa por dificuldades. Eu lembro da fala do diabo para Jesus no deserto. Jesus ali sozinho, passando por um período de jejum, e o diabo chega e fala assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, mata a sua fome, né? Então, o diabo usa a circunstância de Jesus para colocar em xeque, ou para colocar em dúvida se ele era Filho de Deus. E muitas vezes a gente está passando por lutas, dificuldades, provações, e o inimigo vem e fala: se você fosse filho de Deus mesmo, se você fosse um crente, você não estaria passando por isso, você não estaria sentindo isso, você não estaria pensando isso. E isso é só uma forma do inimigo tentar nos confundir. Mas vamos lá, filha, as perguntas, Amém. Vamos lá tentar conversar com os nossos irmãos. Tem uma pergunta aqui assim: quais são os passos mais simples para alcançarmos nossa identidade em Deus, se é que eles podem ser simples? Na verdade, assim, eu acredito que uma síntese do que eu falei hoje, né? O que Daniel ele nos dá um exemplo sobre essa questão da nossa identidade em Deus. Daniel, ele resolveu não se contaminar com o mundo, né? Ele resolveu ser uma pessoa que influenciou e não foi influenciado. Então, eu acredito que
Dentro do que a gente falou, a gente conseguiu explicar um pouco disso. Não deixar que o mundo coloque rótulos sobre você. Não deixar que as pessoas queiram que você seja o que você não nasceu para ser. Não também usar essa liberdade e falar, não, eu vou ser o que eu quero, mas falar assim, eu quero ser o que Deus quer. Não deixar, irmão, que a cultura desse mundo, você faça parte da cultura desse mundo, porque o servo de Deus não é desse mundo, então ele tem uma outra cultura. Então nós temos que cultivar a cultura celestial, a cultura que está na palavra. Isso vai nos trazendo a identidade, né? A identidade que nós temos como filhos de Deus não está relacionada ao ministério que nós vivemos, mas com a vida que nós vivemos de servos de Deus. Daniel, por exemplo, na Babilônia, ele não se contaminou. Então, um servo de Deus que vive em santidade nesse mundo, ele está assumindo a identidade de Deus. Então, como a pessoa pediu o caminho mais simples, então o caminho mais simples seria esse: viva em santidade, em obediência a Deus, e você vai estar assumindo a identidade de Deus nesse mundo. Essa resposta, acho que é a mesma para a próxima pergunta. Como um crente, uma vez que persistiu e errou várias vezes, arrependido, pode recuperar a sua identidade do início da conversão? Na verdade, assim, Deus é sempre um Deus de segundas chances. E quando eu falo segundas chances, eu não estou falando de segunda, eu estou falando de segundas. Deus é um Deus sempre de oportunidades. Deus sempre está disposto a nos perdoar. Deus sempre está disposto a nos levantar e nos conceder graça para que a gente reconstrua a nossa história e a nossa caminhada. Para todo o processo de amadurecimento é necessário ou são necessárias quedas, né? Então, quando uma criança começa a andar, né, ela vai cair, né, necessariamente para aprender a andar. Então, as quedas fazem parte do processo de amadurecimento. Mas, pastor, eu já sou um crente maduro e eu caí várias vezes. A palavra de Deus para você é: levanta e anda. Você não precisa ficar prostrado, né? E o que aconteceu de ruim na sua vida não precisa ser um rótulo que você vai carregar pelo resto da sua vida. Agora, a gente tem que entender que Deus é Deus e os homens são homens. Então, aí existe uma questão bem complicada. Porque muitas vezes Deus perdoa, levanta, esquece, mas o homem muitas vezes rotula os erros, as falhas. E aí você tem que aprender a conviver com isso, aprender que você tem que agradar a Deus, servir ao Senhor, e que o tempo vai fazendo com que essa credibilidade, essa confiança seja resgatada entre as pessoas. Mas diante do Senhor, no momento que você se arrependeu, Ele está te levantando e falando: vamos andar, vamos caminhar. Amém? Amém. Uma outra pessoa perguntou assim: pastor, oro há bastante tempo para encontrar aquilo que sou em Deus, mas não consigo saber nem encontrar o que Deus tem para mim. Já tentei algumas funções ministeriais, algumas sociais, mas sinto que não estou exercendo meu chamado naquilo que Deus tem para mim, em quem eu sou. O que eu devo fazer? Na verdade, assim, a nossa identidade é de filho de Deus. E quando você vive em obediência, em comunhão com Deus, você já está assumindo essa identidade. A questão que ela coloca, que essa pessoa coloca, tem a ver mais com uma questão ministerial, com uma questão vocacional, com uma questão de chamado. Então, dentro do nosso chamado ministerial, todos nós somos chamados para servir. Então, se você for ver Romanos 1:1, Paulo, doulos, né, de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então, o primeiro chamado de Paulo não era apóstolo, mas servir. Então, a gente começa por aí. A gente começa se colocando à disposição para servir a Deus. Mas servir aonde? Servir aonde tiver necessidade. Servir aonde Deus abrir as portas. E no meio desse servir ao Senhor, nós vamos entendendo e vamos encontrando a nossa vocação. Então, Paulo, servo de Jesus, chamado para ser
apóstolo. Então, depois ele encontrou qual era a função ministerial dele dentro do corpo de Cristo. Mas, geralmente, a gente começa servindo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Eu nunca imaginei, quando me converti, que seria um pastor. A última coisa que eu poderia imaginar na vida é que eu seria um pastor. Quando eu me converti, vocês vão dar risada, eu achei que o meu chamado era para o louvor. Eu tocava. Mas estava meio óbvio, pastor, que não era. Mas para mim não era tão óbvio assim. Brincadeira, eu nem sei, eu nunca vi. Não, mas é perceptível, né? Eu achava. E aí eu fui procurar me envolver com o louvor e eu vi que aquilo não era para mim. Então, como é que a gente vai descobrindo? Na caminhada. Dificilmente pode acontecer de Deus falar no seu coração, olha, eu te chamei para ser um pastor, um ministro de louvor, né, para trabalhar com as crianças, com ação social. Mas isso geralmente vem com, não necessariamente Deus aparecendo para você ou falando com uma voz profética, mas isso vem na caminhada. Então, o meu conselho que eu dou para essa pessoa é continuar se dispondo ao Senhor e sirva a Ele naquilo que Ele for dando oportunidade para você. Logo você vai encontrar a sua vocação. Amém. Tem duas perguntas em uma aqui. Hoje em dia, vemos muitas versões do jejum de Daniel. Qual é a versão bíblica desse jejum? E também, jejum é uma forma de encontrar a identidade em Deus? Ixi, eu vou destruir um castelo de cartas agora, hein, gente? Meu Deus. Não existe jejum de Daniel. Isso aí é uma aplicação, vamos dizer assim, da Bíblia. Mas Daniel, na verdade, não fez um jejum aqui nesse capítulo que a gente leu, quando ele se alimentou só de frutas, legumes e verduras. Ali não era um jejum. Deixa eu explicar. Daniel, ele era judeu. E o judeu, ele observa uma lei rigorosa quanto à questão da alimentação. Há várias leis para os judeus de proibições. Então, quando Daniel ele resolve não se contaminar, aquilo não era um jejum. Aquilo era uma forma de ele não se contaminar com aquilo que era que profanava a lei de Moisés. Então, aqui não foi um jejum que ele fez, mas foi, na verdade, ali uma opção de não se contaminar com aquilo que era consagrado, que aquilo que quebrava, consagrado não, mas aquilo que quebrava a lei de Moisés. Então, muitas pessoas falam, vamos fazer um jejum de Daniel. E eu entendo, é um jejum parcial, é um jejum só de fruta, legumes e verduras, né? Essa prática não é errada, mas não é o jejum de Daniel, tá? E a outra pergunta, se o jejum é uma forma de encontrarmos a nossa identidade em Deus. Olha, o jejum, se ele for feito da forma correta, acompanhado de prática de oração, leitura da palavra, ele vai nos aproximar mais de Deus. E quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente se conhece, né? Quanto mais próximo a gente vai chegando em Deus, mais a gente vai se libertando da identidade do mundo, mais a gente vai se libertando da identidade que as pessoas querem que a gente tenha, e a gente vai se conhecendo mais. Então, o jejum como forma de se aproximar de Deus pode trazer, sim, né, essa questão da identidade ainda de uma forma mais forte. Amém. Acabou? Tem mais uma pergunta e mais uma reflexão. Então tá bom, vamos essas, daí a gente termina. Tá. Legal. Como a gente diferencia a identidade do nosso eu, do que o nosso eu quer, da identidade que o diabo quer impor? Como diferenciar as minhas vontades, e que tem a ver com traumas e situações psicológicas, de levantes mesmo do diabo? Olha, na verdade, essa seria uma pergunta para uma sessão, né, de aconselhamento, para uma sessão onde a gente pudesse fazer outras perguntas para poder chegar a essa resposta, né? Porque tem deformações que são produtos de traumas, de situações que a pessoa carrega consigo desde a infância, adolescência, juventude. E tem outras situações que é o inimigo mesmo, que muitas vezes se aproveita dessas questões que já existe uma raiz em nós para potencializar
isso? Então, eu não consigo responder de uma forma satisfatória essa pergunta, porque eu precisaria estar com a pessoa, conhecer um pouco do histórico dela, para a gente poder conseguir fazer essa distinção do que é algo que está dentro dela, que precisa ali de repente de uma cura interior, ou algo que é sugestivo de Satanás. Mas o que eu posso colocar, talvez para a pessoa não ficar sem resposta, é que a nossa linha, a nossa delimitação, aonde a gente encontra aquilo que é de Deus e aquilo que está fora da vontade de Deus, seja por desejo da nossa carne ou por imposição do diabo, é a palavra de Deus. Então, se tem algo que você alimenta, que você deseja e que você quer viver, que está fora daquilo que a palavra de Deus revela, então com certeza de Deus não é. Então você pode ter certeza. Ah, não, não é de Deus, é de Deus, mas não está na Bíblia, então não é de Deus. Amém? Amém. A pessoa falou aqui, ela não quer se identificar, mas ela falou assim, eu vou marcar uma consulta com o senhor. Ótimo, perfeito. Para entender Rafael isso melhor. Rafael está aqui, ó. Só um comentário sobre a questão do jejum de Daniel. Foi muito pertinente falar sobre isso agora no jejum, porque muitas pessoas falam, né? Tô fazendo jejum de Daniel. Então você que está ouvindo, se você está fazendo, não fala mais isso, que está errado. Não está fazendo outro tipo de jejum. Mas eu entendi. E a reflexão aqui que mais uma pessoa deixou: somos frutos das nossas escolhas e podemos escolher ser sempre como Deus nos orienta, mesmo que isso seja pesado. Pois mais pesado será fazer escolhas que Deus não nos orienta, pois toda escolha tem consequências e com Deus temos a certeza que o fruto será bom. E a Simone Lasso também fez um comentário lá no grupo, lembrou de mais um exemplo de identidade que foi Jó, que suportou inúmeras perdas, dores, provações e permaneceu fiel e temente a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Você vê quanta gente boa, né, para contribuir, para compartilhar sobre esse tema tão importante. Quantos jovens aí que estão sem identidade hoje, né, que se espelham às vezes num artista, que se espelham em alguém que não tem nenhum tipo de raiz, de referência. E se essa pessoa encontrar a sua identidade em Deus, ela nunca mais vai querer ser igual outra pessoa, ela vai querer ser ela mesma, né? Quando a gente encontra a nossa identidade em Deus, a gente não quer ser como ninguém. A gente pode até ter referência, se espelhar, mas não aquela fissura de ser como aquela pessoa é, né? Esse é até um comportamento infantil, né? Quando a gente é criança, a gente já fala, eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero ser igual àquela pessoa. E a gente cresce com isso, né? E deixa de assumir a identidade que Deus tem para as nossas vidas. A identidade de Deus, meu irmão, muitas vezes pode ser diferente daquilo que você quer para você. Aquilo que você quer ser. Eu nunca sonhei na minha vida, nunca planejei e nunca fiz uma oração para ser um pastor. Mas eu não trocaria essa vida por nenhuma outra. Nenhuma outra que eu pudesse escolher. Então, a identidade que Deus teve para mim foi muito melhor do que aquela que eu poderia ter. Então, esse é o sentimento que você vai ter quando você assumir a identidade de Deus. Não tem vida melhor, não tem identidade melhor do que aquela que Deus propôs para você. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente está chegando aqui ao final. Foi muito bom ter você aí comentando, compartilhando da palavra, né, trazendo perguntas, reflexões. E eu tenho certeza que muita gente que nos assistiu foi edificada, né? Nas quartas-feiras nós estaremos com essa proposta de estarmos conversando, até é uma forma de nós estarmos próximos, e você que está em casa acompanhando o culto, contribuir também com a pregação, com a palavra, com a edificação, ou até mesmo tirar as dúvidas. Foi muito bom